Olá, industriais, colegas e amigos. Eu passo para comentar essa semana em economia. Hoje é dia, vamos ver aqui, 6 de junho e a gente tem diversas notícias mostrando um pouco das tendências, reforço de tendências que já víamos assistindo, com notícias boas e outras não tão boas para a economia brasileira. Vamos lá. Nos Estados Unidos, que é a economia que, digamos, está ditando as grandes transformações no mundo, a gente tem um reforço da tendência de desvalorização do dólar e, portanto, de valorização das moedas emergentes, incluindo o nosso real, que é derivado de políticas que estão sendo tomadas lá nos Estados Unidos, né? Quer dizer, o nível de incerteza tem aumentado por lá e um exemplo nessa semana é o aumento das tarifas de aço, que passaram para 50%. Então, todo o aço exportado para os Estados Unidos paga agora 50% de tarifa. E isso, é claro que tem impactos enormes sobre diversas economias, Canadá, Brasil, sem dúvidas, mas também terá um impacto sobre a economia dos Estados Unidos, sobre o nível de preços nos Estados Unidos mais especificamente, e isso é um medo de todo investidor, porque preços altos, quando levam à inflação, tornam necessários juros mais altos. Uma economia que está muito endividada, como a dos Estados Unidos, aumentando o juro, o que provoca também queda de atividade por lá, tem acelerado um movimento de fuga de dólares. Os investidores estão procurando se proteger em outras moedas, o que é uma coisa sui generis, digamos assim, nas últimas 4 décadas pelo menos. Sempre que tinha algum problema no mundo, corria-se para o dólar, agora está fugindo do dólar, né? Então, e isso explica a valorização do real, que é uma consequência muito boa, eu diria assim, para a economia brasileira. Até eu costumo dizer, o Brasil às vezes tem muito mais sorte do que juízo, né? A gente tem, assim, o dólar fechou cotado a menos de 5,60, em enorme medida explicado por isso, né? Por essa tendência, por isso que está acontecendo na economia dos Estados Unidos, mas o fato relevante para nós é que a gente tem um conjunto de benefícios de preços bem interessantes, preços de bens importados, por um lado, e até de aço, né? Nesse caso, o preço do aço tende a cair, porque vai ter um excesso de oferta. O Brasil é o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos, vai ter um aumento da oferta aqui dentro do mercado interno, os produtores já devem estar sentindo isso. E, bom, se por um lado, né, isso gera um certo problema para a produção de aço, por outro, a gente tem preços de diversos insumos melhorando, né? Uma notícia também boa ligada a isso para o Brasil é que foi colocado, né, um conjunto de 2,75 bilhões de dólares em títulos brasileiros no exterior nessa semana e houve uma forte demanda por títulos brasileiros, né? Então o Tesouro se aproveitou disso, dessa conjuntura favorável e conseguiu vendeu um bom volume de títulos, a demanda passou de 10 bilhões e a gente vendeu então aí 2,75 bilhões. Não obstante, outras notícias sobre o Brasil impediram, né, que esse processo de valorização do real fosse mais intenso. Acho que aqui a gente tem que focar um pouco, ter melhor em perspectiva o que é que está acontecendo aqui no Brasil. Bom, aqui no Brasil a gente tem um problema, um grande ruído sempre, né, sobre as contas públicas. Então, nessa semana passada, o ministro da Fazenda anunciou o aumento do IOF, né, eu comentei por aqui, e agora as negociações, o Congresso não está aceitando esse aumento do IOF e agora existem negociações sobre como fazer 2 trabalhos. O primeiro é arrumar 20 bilhões, basicamente arrumar 20 bilhões de reais para esse ano e 40 bilhões para o ano que vem para fechar as contas públicas. O Congresso aparentemente entrou nisso e as medidas que estão em discussão, algumas são bastante boas, seriam muito benéficas se vierem a substituir o IOF e outras já geram um conjunto de preocupações. Então, a gente está num compasso de espera para ver que tipo de medida vem, como é que elas vêm, se elas são capazes de atacar
os problemas efetivamente das contas públicas, e é claro que, a depender do que vem, a gente vai ter reverberações sobre dólar e sobre as expectativas de juros, inflação, etc. Então, para deixar um pouco mais claro, né, a maior probabilidade aqui, eu diria, que é o uso de receitas do petróleo. Provavelmente isso vai entrar na conta para tentar fechar esses 20 bilhões desse ano e os 40 do ano que vem. O IOF deve ficar pelo menos até o final do ano, desse ano, talvez com uma alíquota um pouco menor, mas deve ficar até o começo desse ano. E para o ano que vem, há uma boa chance de haver, quer dizer, uma boa perspectiva, eu diria, né, sobre cortes de algum tipo de gastos, assim, pelo menos os supersalários, né? O corte dos supersalários, eventualmente até cortes nos repasses do Fundeb, que estão exageradamente altos, e no limite, né, um corte das desvinculações dos gastos, das receitas com despesas em saúde e educação. Eu acho que a maior probabilidade de acontecer alguma coisa pelo lado da despesa está aí. A última rúbrica seria uma revisão de benefícios fiscais. É provável que venha por aí esses cortes. Então, se vierem cortes, né, efetivamente, que gerem uma mudança na estrutura de gastos, isso pode levar a boas notícias, né? Boas notícias tanto em inflação como juro, taxa de câmbio. Agora, a realidade do que a gente vem assistindo é um governo muito resistente, né, a esse tipo de medida, muito resistente. Então, vamos ficar aqui, a minha avaliação é de que não existe mais grande espaço, quer dizer, o Congresso já colocou o limite de que não vai aceitar o IOF, pelo menos não por muito tempo. Então, vamos ver até onde vai essa disposição do Congresso com o governo para construir uma trajetória fiscal mais equânime, né? mais próxima daquilo que é desejável. Além disso, eu queria comentar que logo em seguida a gente vai ter os dados de emprego, payroll, que sai dos Estados Unidos. É super importante esse dado, sai agora 9h30 da manhã de sexta-feira. Mas a gente já teve uma prévia bastante fraca. O ADP veio em geração de 37 mil empregos, quando a expectativa era 111. Então, o mundo todo está reverberando essa mudança na economia dos Estados Unidos, né? O que está acontecendo por lá, que aparentemente já está dando sinais de que os receios estão se tornando realidade. Bom, acho que era isso que eu queria comentar. Não, como último comentário, eu queria falar que a Europa aparentemente está também encontrando condições para, num futuro próximo, voltar a crescer. Onde é que eu quero chegar? A inflação lá está em 1,9%, a taxa de juros chegou a 2% e as economias maiores estão começando programas de incentivo fiscal de crescimento. Então, é muito provável que isso logo à frente gere uma certa expansão, algum nível de expansão de atividade na economia da Europa. Então, é claro que se o nosso acordo Mercosul com a Europa sair de fato nesse ano, a gente pode pegar um ciclo de crescimento na Europa, o que é bastante positivo. Bom, é isso que eu queria comentar por hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo áudio.